Que alegria a gente poder encontrar e perceber que aos poucos, né, as pessoas vão perdendo medo de sair, né, de voltar aos lugares, de voltar à igreja. Que bom, né? Nós estamos num momento da igreja, né? Um momento que é um momento que a gente diz, eu acredito que a igreja vai fazendo pedagogia conosco, né? E agora nós estamos no momento da quaresma, né? Que é um momento que a igreja nos prepara, né? Ela nos para, nos chama, nos prepara para a Páscoa. Mas se a igreja não nos parar, não nos trouxer períodos e tempos favoráveis, a gente nunca vai se ver. A gente vai sendo levado pela vida e não para, e não pensa, né? Porque nós abrimos a quaresma com um convite: convertei-vos e crede no Evangelho. Mas essa frase não é para mim mais, né? A gente vai lá, eu estou precisando de conversão? Imagina. Quem precisa é meu vizinho, que o povo lá não reage nenhum. Aquele parente. A gente não tem noção do que significa conversão. Nem quer acreditar no Evangelho. O cristianismo é uma religião de desejo. Tudo que a igreja faz é despertar em nós um desejo de conviver com um Deus que é vivo. Porque se Ele não despertar esse Deus vivo, eu não ajudá-los, a igreja não ajudar, a conversão, ela não depende do meu esforço, ela é graça. Mas tem que ter uma liberdade nossa do querer buscar, do querer voltar, do querer entender que converter é voltar para Deus, é buscar Deus em primeiro lugar, entender que meu fim é Jesus, que Ele é o caminho, que Ele é a luz que ilumina o meu caminho, Ele que me dá uma direção. Mas se eu não entender que essa convivência com alguém vivo, eu vou achar que Jesus é um acontecimento do século passado. Aí não tem sentido. Aí eu nunca vou entender que a Bíblia é uma carta de amor escrita para mim, escrita para cada um de nós. Eu vou achar que isso aqui é ultrapassado. Enquanto essa palavra não se fizer viva em mim, enquanto a palavra não tiver uma importância na minha vida, aí não adianta. Eu entro quaresma, saio quaresma, faço adoração, e aí não tem sentido. Não podemos viver somente sendo levados. Nós temos que parar. Por que a igreja está me convidando? Por que ela fala convertei-vos? Lembrai, né? Tu és pó e ao pó retornarás. O que significa isso? Guardem uma coisa que eu vou dizer. O maior ato de liberdade de cada um de nós, o ser humano, é a escolha, não é? Posso escolher o dia inteiro, eu escolho. E Deus nos escolheu para nascermos. Poderíamos não existir. Já pensaram nisso? Ele te quis. A gente só existe porque a gente é desejado por Ele, amado por Ele, né? Senão a gente não estaria aqui. Pode ter certeza disso, então guardem isso. Quando alguma coisa te incomodar, seu coração ficar aflito, fala: eu sou o resultado de uma escolha de um Deus. Ele sonhou comigo, então minha vida não é em vão. Mas o que é a minha vida de verdade? Porque na maioria das vezes a gente parar e pensar, a gente caminha e carrega Deus como uma mercadoria. Se eu precisar de ajuda, eu chamo. É diferente de eu colocar Deus como o centro da minha vida, Ele ser de verdade o Senhor da minha vida. Então, como a conversão é um processo que não é mágico, você não sai daqui hoje e acorda amanhã convertida. Primeiro, porque é uma decisão. E segundo, que a conversão, ela é um processo. Ela é um processo diário, né? Eu preciso, até no momento da nossa morte, nós vamos estar nos convertendo. Até a gente compreender que a nossa vida de verdade é Jesus, não é brinquedo, porque nós vamos estar como Ele ele viveu tudo para nos ajudar, tudo. E isso ele inclui as tentações que Ele viveu. Nós vamos passar pela vida, a vida inteira, o dia inteiro, decidindo entre Deus e o mundo. Quando Jesus é tentado no Evangelho, Ele não foi tentado uma vez, Ele foi tentado a vida inteira, até na hora da cruz. Enquanto Ele estava crucificado, falaram: se tu és o Filho de Deus, desce da cruz. Ele foi tentado a vida inteira. Vocês podem imaginar quanta pressão existia em cima dele? Quanta expectativa existia em cima do Messias? Pode imaginar o que foi a vida dele? O tempo inteiro ele fazia opção pelo Pai. Ele entendeu quando
Satanás fala com ele: se és o Filho de Deus, manda que essa pedra transforme em pão. Falou: nem só de pão vive o homem. Mas quando ele fala isso, é questão material, porque às vezes a gente acumula, até a gente entender que a nossa segurança não está na conta bancária. A minha segurança não está na pessoa importante que eu conheço. A minha segurança tem um nome só: é Jesus. Nós vimos nessa pandemia que adiantava dinheiro? Não podia nem sair de casa. O vírus, ele pegou todo mundo igual, né? Pegou a turma e ceifou. No primeiro momento ele veio numa violência louca. Não era, mas a gente continua tentada. A minha segurança está nas minhas posses. E aí a gente percebe que não é isso. Isso não me dá segurança de nada. Principalmente porque quando a gente pensa na quaresma, quando se vocês receberam as cinzas ou não, e falou: tu és pó. É porque na verdade ele pegou esse pó, ele nos fez, soprou na nossa narina, nos deu vida. Então nós não somos qualquer pó, né? Nós somos um pozinho amado, né? Bonitinho, né? Qualquer pozinho. Ele fez isso por cada um de nós, né? Nós vamos retornar ao pó. Sim. Se Jesus não tivesse vivido a nossa vida, morrido por nós, nós teríamos que chorar e achar: sou pó. Mas ele morreu. Então a gente passa a entender que a ressurreição não é uma sequência da morte. Ela é uma consequência de Jesus ter morrido por mim. Uma hora vocês têm que parar e pensar: ele morreu por mim, por minha causa, para me dar o direito a uma coisa que se chama eternidade. Nós não temos dimensão do que significa isso, não. Não temos a menor dimensão do que significa isso. O que é ser convidado, como cada um de nós foi, para viver eternamente com Deus, onde a morte não vai ter a última palavra. É o que ele fala para Gabriel. Já falei isso mais de uma vez. Gabriel, já te ocorreu, né? Era uma mística da época da guerra. Já te ocorreu que você não nasceu? Ela falou: o que, Senhor? Você não nasceu, Gabriel. Mas nasci, não. Você não nasceu para aquela vida que não vai acabar, que não terá fim, onde não vai ter dor, não vai ter sofrimento. Então prepara esse dia, Gabriel, como você organiza uma linda festa aqui na terra. Organiza a sua festa. Cuida dos detalhes, todos, para uma festa bacana. O resto eu farei. Pode imaginar o que é isso? A gente não dá conta de pensar nessas coisas, né? Porque isso nos põe para pensar. Isso é maravilhoso. Porque nós temos que pensar na nossa morte. Que pensar na morte é pensar na vida. Como é que eu estou levando a minha vida? Onde que eu estou pondo a minha segurança? Na hora da minha morte, quem é a minha segurança? É Ele, como é na vida. Como é na vida. Que, se a gente não é tentado pelo material o dia inteiro, a gente é tentado pelo poder. Tanto que é bacana ser chique, famoso, né? E a fama acaba, passa. Igual uma fumaça. Tem gente que tem problema, não pode ganhar um título que vira a síndrome do pequeno poder e transforma da noite para o dia. Não entendeu que o poder nos é dado para trabalhar mais, servir mais, ajudar mais. Só para isso que a gente ganha cargo. Se a gente tem consciência, né, é para trabalhar mais para Deus, né? Então, quando isso tudo que Jesus passou, ele passou, não foi uma vez, foi a vida inteira, e nós passamos todos os dias. Todos os dias. No mundo voltado para tudo isso que nós estamos falando, do poder, daquilo, como é que você está vestida, da caneta que você usa, do relógio que você está, do carro que você desfila. Você é avaliado nisso. Eu venho aqui e falo com vocês: mas isso não dá segurança de nada. Por que isso não nos dá a eternidade? O que nos dá a eternidade é Deus. Então parar e se ver, falar: eu ganhei o maior presente que alguém pode ganhar, fui chamada à vida. E o que eu estou fazendo com ela? Aos meus 20, aos meus 30, aos meus 40, aos meus 50, aos meus 60, aos meus 80, como é que eu estou vivendo? Sabendo que cada dia que eu vivo falta menos um. Menos um para estar diante dele. Fala que o grande trabalho de Jesus conosco, um dos grandes trabalhos, é nos tirar do adultério da ilusão. Porque a gente vive na ilusão. E tirar o povo da ilusão é uma tragédia. Que o povo fica arrasado, né? Poder entender que a vida é muito mais do que a gente imagina, porque o mundo nos ilude, ele nos enrola, ele nos engana. É impressionante. Como é que a gente é iludido, enganado? Então, tudo, quando Jesus for o centro da nossa vida, tudo a gente coloca diante dele. Tudo a gente pensa: isso agrada a Deus? Isso está de acordo com o que ele falou? Isso está de acordo com o que ele pediu? Com a consciência que ele nos dá? Ser filho do Altíssimo? Então,
Quando a gente inicia a quaresma e fala convertei-vos, pega a sua vida e coloca ela de acordo com a palavra de Deus. Pega a sua vida e abre em Joel capítulo 2, que está escrito: se apresente diante de Deus, rasgue, não a roupa, o coração. É tão interessante que quando a gente vai rezar, muitas vezes a gente não reza, né? A gente faz repetição, a gente só pede, né? Orar é outra coisa. A gente chega perto de Jesus e fala: Jesus, eu preciso disso, como se não soubesse. Muito obrigado. Tá, ele fala: então tá. Isso não é oração, isso é monólogo. Oração é diálogo. Eu falo, Deus escuta. Eu calo, Ele fala. Mas como é que a gente dá conta de calar? O celular fica do lado, ele vibra e você já olha. Vai que é ele, né, que está ligando. Vai que é ela, né? A gente fica louco, não consegue, não concentra. Deus está ali vivo, ele fala: acho que é melhor dar uma volta, né? Ver se ela calma o coração. Não, mas eu até calei a boca, o pensamento está não sei aonde, o coração não sei aonde, mas o corpo está ali. Então a gente precisa se preparar para rezar. Eu preciso me preparar para saber diante de quem eu vou estar. Que é Ele. E é um Deus vivo. Isso que eu gostaria que vocês entendessem. Como que eu gostaria que vocês fizessem essas experiências. É Deus vivo. Vocês vão encontrar com uma pessoa onde você vai rasgar o seu coração. Fala: Jesus, até agora eu vivi a vida assim, o que você achou? Não precisa contar tudo uma vez o que você achou, não. Pode ir por partes, né, querido? Porque se eu contar tudo não vai ficar bom, não. Fala assim por pedaços, fala assim: eu acho que aqui deveria ser diferente, né? Então aprenda, porque a gente precisa de alguém que nos olhe com esperança. E a única pessoa que nos olha com esperança é Deus. Só Ele pega a gente no pior momento da vida da gente e fala: você não é isso, você é capaz de muito mais. É quando uma mãe olha para um filho, né? Já citei esse exemplo de uma mãe que o filho pode ser um bandido, marginal, pode ter matado, feito atrocidades. Ela fala: meu menino é tão bom, gente. O menino é uma beleza, gente. É o olhar de amor. Então Deus é o único que consegue nos extrair da gente mesmo, porque Ele nos ama do jeito que a gente está, mas é porque Ele sabe que vai nos transformar naquilo que a gente foi chamado para ser. Imagina que o trabalho é longo, porque enquanto não apresentar tudo para Ele, Ele não trabalha. Jesus é tão delicado, vocês vão aprender a conviver com essa doçura que é Ele, né? Ele só vai trabalhar na sua vida aquilo que você apresentar para Ele. Você fala: Jesus, deixa eu contar uma coisa para o senhor. Eu preciso aprender a perdoar, estou com a raiva do que colega trabalha. Como é que eu faço? Quero matar, mas o senhor falou: não matarás. Então eu não posso matar. Então o senhor me ajuda. Então você entregou o caso. E Ele vai trabalhar seu coração. De repente você está abraçando com os inimigos, se dão as mãos. É uma coisa impressionante. Você fala: gente, mas esse menino é até bom, porque ele te fez ver com os olhos dele. Deus vai transformando o nosso coração, que é duro. Nosso coração é duro. Santo Agostinho fala que Deus nos fez para coisas tão grandes, que o nosso coração é tão pequeno que não dá conta de dimensionar. Então Deus coloca em nós o desejo, né, que eu falei. O desejo, a gente começa a rezar. À medida que a gente reza, o nosso coração se dilata, aí Deus trabalha. A gente reza mais, o coração dilata mais, e Deus vai trabalhando em nós, né? Até a gente conseguir entender para que fomos feitos, né? Então, mas a gente vai rezar, a gente escolhe umas coisas, conta para Jesus e guarda outras no porão. Faz, não vou contar isso para ele de jeito nenhum, como se ele não soubesse. E ele finge que não sabe, porque ele é delicado demais, educado demais para falar assim: você está me escondendo um negócio. Ele não vai fazer isso nunca. Tinha uns sacerdotes aí, Padre Pio, esses santos, né? São Maria Vianney, que o povo confessava, depois falava assim: aqui está faltando um pecado. Imagina. Diz que Padre Pio era assim: o pessoal ia lá para onde ele estava, e o pessoal já alugava um lugar para ficar, porque sabia que ia lá para confessar com ele, que não seria absolvido, ia ficar uns dias lá. A pessoa confessava e ele batia a portinha do confessionário, e falava: vá primeiro rezar, pensar, depois você volta, muda de vida, depois você volta. Tinha pessoas que ficavam semanas lá, até conseguir o perdão dele, porque ele não perdoava fácil, não. Vai melhorar, sua vida, você está faltando de contar uns pecados, e ele era terrível, né? Padre Pio não era desse mundo mesmo, né? Então a gente precisa aprender a colocar as coisas para Jesus, né? Precisa aprender a colocar as coisas para Ele. Fala com Ele: Jesus, deixa eu mostrar para você a minha miséria, porque o Senhor é o único amigo que eu posso me rasgar. Porque dependendo do amigo que te conhecer muito, ele pode usar aquele defeito seu e depois te destruir. Mas aquele que pode te ver nu da alma, é Deus. O que está escondido para Deus que Ele não sabe? Só que a gente finge a ilusão, né? A gente vive na ilusão, não é? Na ilusão de que engana a Deus, né? Igual, esqueci o nome, Jonas,
Jonas, vai para Nínive. Não, achou que entrou no navio, achou que estava escondido de Deus. Deus falou, deixa ele chegar em alto mar, que eu vou fazer o navio acontecer alguma coisinha lá. Deixa ele chegar lá em alto mar. Fala, quem é que está fugindo aqui de Deus? Ele falou, fui eu, né, gente, o que eu vou fazer? Então, vai cair lá dentro. Vai enfrentar o que você veio fazer. E enquanto a gente não se enfrentar, enquanto a gente não tomar consciência da nossa fragilidade, do tanto que somos nada, absolutamente nada, da nossa miséria, quando a gente não entender a nossa fraqueza, a gente acha que a gente é bacana. Porque o contrário que a gente precisa para caminhar com Deus, a gente precisa de obediência e de humildade. Sabia que a gente não é nada, mas nada, não é capaz de um pensamento que presta sem Deus. Porque enquanto a gente for autossuficiente, orgulhoso, vaidoso, Deus fica esperando. Não cabe. É preciso esvaziar. Então, por isso que o primeiro mandamento, vocês sabem qual é? Qual é o primeiro mandamento? Graças a Deus, todo mundo sabe. E agora vai ficar difícil, mas vocês vão saber. Qual que é a primeira bem-aventurança? Para casa, estudar as bem-aventuranças. A primeira bem-aventurança, bem-aventurado o pobre de espírito. Olha como é que um casa com o outro. Quando Deus Pai, no deserto, falou para Moisés, amarás o Senhor teu Deus, vocês não vão fazer ídolo para vocês adorarem. Enquanto Moisés estava lá, o povo já arrumou um bezerro de ouro. O que eu estou querendo dizer? O ser humano, ele precisa de muita aprovação. A gente quer sempre que as pessoas te elogiem, sempre que as pessoas te aplaudam. A gente quer ser visto, quer ser notado, quer fazer sucesso. Vive de Big Brother, né? A gente quer ser famoso 5 minutos, né? A gente quer ter uma rede social e ter 2 milhões de seguidores, né? A gente quer sempre a geração do olhar estrábico, né? A gente não consegue concentrar na gente, está sempre olhando na rede social do outro. Você vê, nossa, já tem tantos seguidores. E o que eu faço para conseguir tantos seguidores? Né? É um tanto de nada, né? Porque isso tudo é um tanto de nada. Fala, mas você tem Instagram, tem, porque alguém faz para mim, porque se depender de mim, você nem entrar. Nem sei o que está lá. Alguém hoje mandou uma mensagem, não, que lindo que você fez. Eu não, foi eu não. Não nem notícia, é verdade. Não precisa ficar assustado, falar, Filó, né, você no Instagram? Não, meu sobrinho que resolveu fazer, faz lá, é pronto. Porque eu, minha filha, não mexo em nada. Porque eu não tenho paciência para essas coisas. Eu acho, sinceramente, um tanto de nada. Mas rede social nos ajuda para evangelizar, né? Mas só. O resto, nada. Um tanto de nada. Então, a gente está sempre com o olhar lá, estrábico. Porque a gente quer aplauso, quer tudo, quer ser adorado, quer ser amado, quer ser elogiado. E se alguém, né, eu sei que é o melhor, o chefe escolheu o outro, você quer matar o chefe, porque você não viu todo o seu valor, como que é isso? Então, quando Jesus fala, vocês imaginam o que é amar a Deus e se esvaziar e ser pobre, para que somente Deus seja o Senhor da sua vida, isso é a vida inteira. Por isso que o primeiro mandamento casa com a primeira bem-aventurança, porque eu tenho que me esvaziar, eu não tenho que ter um tanto de ídolo em mim, não, para que Deus possa ser o meu tudo em tudo, como diz Teresa de Calcutá. O Senhor é o meu tudo em tudo. Imaginou até Deus ser isso em nós? É uma vida. Mas se eu não começar com essa quaresma, mas é só nesse tempo da quaresma, Filó? Não, era agora. Porque agora é o tempo que é necessário para que eu comece a me converter. Agora é o tempo que eu tenho que ler a palavra. Jesus está falando para mim. Quando ele fala não julgue, é não julgar. Quando ele fala não olha o cisco do olho do seu irmão, olha a trave que está no seu. Avalie a sua vida. Olha se você levantou hoje de verdade disposta a servir a Deus ou a você mesmo. Então é isso que a gente tem que ir transformando em nós. É isso que a gente tem que ir tomando consciência, que tudo que eu faço é com Ele e não sozinho. E eu falo que nesse tempo todo da minha caminhada, olha que não é brincadeira a minha caminhada. Eu fiz uma palestra, já tem uns 3 anos, 4 anos, não sei, na Federal, para os estudantes da ética, da medicina, e era sobre atitude do profissional de saúde diante do sofrimento e da morte. Discutir com eles, como é que se lida diante da dor do outro, diante da morte, né? E quando o colega me ligou e falou, agora tem um ano que ele está atrás de mim com isso, Filó, nós estamos transcrevendo as palestras que teve no decorrer do ano, porque nós vamos fazer um livrinho. Eu preciso que você leia a sua palestra para corrigir, para poder publicar. Deve ter um mês e pouco que eu fui ler. Sentei para ler a minha palestra, para corrigir, para poder publicar. Morri de vergonha de mim. Chorei demais.
Liguei para o meu confessor e falei, marca uma confissão urgente. Primeiro que fala demais. Aí eu leio carta de Tiago, fala, pronto para ouvir, lento para falar e lento para irar. Falei, minha Nossa Senhora, mais confissão. A situação é boa, né? Porque fala muito. Segundo, que claro que era eu que estava falando, era eu que estava contando os casos, mas eu já entendi que não sou eu, é nós. Eu não faço nada sozinha. Sou eu e ele. Aí mudei a palestra inteira para o plural, porque não sou eu. Falei, Jesus, eu vim pedir perdão, porque não sou eu, somos nós. O Senhor trabalha em mim, o Senhor me ajuda o dia inteiro, eu falo o dia inteiro, na hora que eu vou falar um trem para ser publicado, coloco eu, ainda bem que tive tempo de pedir perdão, corrigir tudo antes da publicação. Mas é assim, porque a conversão é um processo lento, até a gente tomar consciência, e Jesus faz um convite para nós, ele fala, permaneça no meu amor, é o lugar que a gente deveria querer morar, é no amor dele, mas a gente prefere a confusão. Quanto que é difícil colocar alguém para rezar, eu fico até admirada que hoje está mais cheio. Chama o povo para rezar um terço, fica brincando que eu rezo muito terço, mas é porque eu gosto de rezar mesmo. Mas se eu tenho 5 minutos, o trânsito engarrafou, vai um terço, isso não tenha dúvida. Mas como que é difícil reunir as pessoas para rezar, porque o mundo inteiro nos seduz. Eu falo que é o adultério da ilusão, até a gente entender que Ele é o Senhor absoluto da minha vida, e que tudo eu deveria voltar para Ele, o tempo inteiro estar com Ele, o tempo inteiro optar por Ele. Mas é interessante, a gente começa o dia com o sinal da cruz, passou um pouquinho de perdeu Jesus, no meio do caminho, falou, onde é que estava? Não viu Ele. Se alguém fala assim, como é que está a sua caminhada espiritual? Você não sabe. Também que ninguém te pergunta isso, né? Alguém te perguntou isso? Não. Como é que você está do ponto de vista de cristão? Se eu te falasse agora, como cristão, onde você está na sua caminhada? Fala, não, filho, eu sei que Jesus é filho de Deus, nasceu de Nossa Senhora, teve São José na história, não teve São José? Teve, fugiu para o Egito, quiseram matar, depois voltou. É isso, aí morreu na cruz. Aí até a Páscoa. Que tanto que já sabe. De verdade, nós já estamos em março. Vocês leram o que a respeito de Jesus até agora? Nada. E Ele é o Senhor. Então a gente não estuda, a gente não lê. Estou falando para ler sua Bíblia, não estudar. A vida de Padre Pio, Teresa de Ávila, Teresa do Menino Jesus, Santa Teresinha do Menino Jesus, Tomás de Aquino, claro que tem, são não sei quantos livros, acho que são 10. É ler, meditar, pensar. Sabe por quê? Porque essa é a vida verdadeira, o resto é ilusão. E nós estamos inseridos nesse mundo, mas não pertencemos aqui, somos dele. E temos que dar testemunho dele, de um Deus amoroso, de um Deus que é por amor. Porque qual que é a maior tentação, depois dessas 3 que Jesus viveu, qual que é a maior tentação que hoje nós vivemos? Dependendo do dinheiro, dependendo do poder, qual é a maior tentação que hoje nós vivemos? Nós, desse século, o que vocês acham? Aqui na escolinha de certo e errado, não, só meu irmão, o que vocês acham? Qual que é a maior tentação? Desconfiar do amor de Deus. É a nossa desconfiança dele. A gente não confia de verdade que Jesus nos ama, a ponto de ter morrido na cruz, por cada um. Então a gente vive inquieto. Estou falando mentira? Vai me corrigindo. A gente vive preocupado, estressado. Minha filha, você tem tempo de comer? Já comeu a unha da mão, do pé, está comendo as cutículas? Para quê? A gente esqueceu de domar a louca da casa, que eu já falei com vocês, que é a... Aprenderam? Quem que é a louca da casa? Que todos nós temos. Dentro da nossa casa, que eu sou, nós temos uma louca. Como é que ela chama? Imaginação. Eu assento aqui e começo a pensar. Ele é meu namorado, mas será que ele está me traindo? Aí se ele estiver me traindo, como é que será que a moça? Se você já matou ele, ele não sabe nem de quê. É a louca da casa. Tem dia que ela tem que ser amarrada. Teresa de Ávila falava isso com Jesus. Jesus, a louca hoje, está solta. Amarra ela, porque senão hoje não vai dar jeito, não. Então, se a gente confiasse em Deus de verdade, nesse amor dele, que é um amor incondicional, que é um amor que é eterno, um amor que é gratuito, um amor que nunca vai mudar, eu ia me preocupar com o quê? Com nada. E em Mateus 6, 24, 34, Jesus fala assim: não vos preocupeis com o dia de amanhã. Mas Filó, minha filha, eu tenho que pagar a conta. Mas é porque Jesus está chamando a atenção que a gente está muito preocupado com a subsistência e não preocupado com a vida. E a vida é eterna. Outro dia uma moça falou comigo lá no consultório: Filó, eu sou tão mais nova que você e eu vivo morta, cansada. Qual é a diferença?
Falei, o que a gente come? Do que você se alimenta? Eu recebo a Eucaristia todo dia. Você tem quantos anos que não comunga? A diferença é o que se alimenta. A energia, o motor que me põe para andar tem um nome. Chama Jesus. Compreendem quando ele fala? E ele manda ele manda a gente olhar para duas coisas, no mesmo capítulo. Mateus 6, 24 a 34. Lá em 33, o que ele manda a gente olhar? Nossa, muito para casa hoje, né? Olhai as aves do céu, olhai os lírios, eles não ceifaram. No entanto, Deus não esquece de nenhum deles. Eles não plantaram. Outro dia que a gente confiar nesse amor, vai ser um trem louco. Porque o que vai te deixar instável na vida? Nada. Porque a nossa segurança, a nossa alegria, a nossa estabilidade não vai depender do que me acontece externamente, mas somente do fato de eu estar em Deus, em saber que Ele é o meu Pai e que Ele nunca vai me abandonar. Do mesmo, uma mãe que segura a mão do filho para andar, mas às vezes solta porque tem que passar em algum lugar. Deus, nós estamos nos braços dEle e ninguém é capaz de nos tirar dos braços dEle. Nem a dor, nem a morte, nem espada, nem a tribulação, nem o sofrimento, nem doença, ninguém nos tira dos braços dEle, está escrita a palavra. E diz que quando a gente morre, Ele muda a gente de braço, ó, de morrer de paixão por isso. Ele nos tira de um braço e põe no outro braço. Precisa de morrer. Um Deus que cuida, né, que é delicado, que é generoso. Ele fala, eu cuido do verme da casca da árvore. Como é que eu vou perder um de vocês? Os fios de cabelo da sua cabeça estão contados. Você é precioso aos meus olhos. Eu cuido de você. E nós continuamos roendo as unhas, tenso, preocupado, estressado. O mundo está estressado, o povo está de mau humor. Freia, acha ruim. Você olha e fala, você está me olhando por causa de quê? Ó, porque eu te achei bonito, gente. Olha olhar para os outros, mais. A luta. Né? Eu continuo falando bom dia pelas escadas da Santa Casa, até o povo resolver me responder. Porque o povo é mal-humorado. Falo, gente, para que o mau humor? Se alimentasse do Senhor teu Deus, entregasse o seu dia a Ele e falasse, tudo que vai me acontecer hoje, eu sei que o Senhor já organizou. Por quê? Porque me ama. Então, porque me ama. Isso é encantador. Então, até a gente entender essas coisas todas, isso é o processo de conversão. Até a gente ter uma confiança incondicional em Deus. E tudo que eu vou fazer, eu vou olhar para Ele. E tudo que for acontecer com vocês, vocês conversam com Ele. E tudo que vocês desejarem, vocês falem com Ele. Entrega seu sonho para Ele. Tanto de menina linda que está aí, né? Nunca vi tanta menina bonita. Todo mundo deseja casar, tem uns maridos bacanas, né? Conversa com Ele. Fala, Jesus, manda um José lindo para mim. É assim, vai chegar. Fala com Nossa Senhora, me arruma um José. É assim, vocês vão colocando, não fica tentando procurar esses moços onde eles não estão, porque não vai ter nada que presta, é só ilusão, né? Então, aprendam essas coisas. Hoje a maior tentação do ser humano é desconfiar, é achar que Deus não existe. Essa coisa é coisa de passado. Imagina se Jesus hoje está aí vivo, imagina se Jesus está aqui agora nos olhando. Ele falou, você alucina, claro que Ele está aqui, né? Então imagina, a gente vive de ilusão. Então, o mundo quer. Você fala de Jesus, você faz um bolinho. Você fala que você acredita em Jesus, que você reza, não fica um. Né? Não fica não. Fala de morte, não fica um. Lá no CTI, para manter o povo na aula de morte, é uma luta. Eles vão passando mal, fala, está passando mal, moçada, mas é a vida, viu? Vamos ficando firme, porque daqui a pouco vocês têm que enfrentar o óbito agora do seu paciente, depois de alguém da sua família, depois do seu próprio. Vamos preparar. Colocar uma vida com sentido, saber para que estamos aqui, para aprender a amar, saber que caminhamos na presença de um Deus maravilhoso e que vamos voltar para a casa do nosso Pai e a vida será eterna. São João Bosco tinha muito sonho interessante, depois vocês leem a vida deles e veem que bacana. E um dos meninos que ele ajudou muito, que foi espetacular, né? Tudo que São João Bosco fez para esse menino, e ele morreu. E aí um dia São João Bosco tem uma visão com ele. E ele fala, nossa, mas você está no céu, que coisa maravilhosa. Ele fala, que não é o céu ainda não. Não, que é a antessala. Isso aqui é a antessala. Você ainda não viu o céu não, porque para você ver o céu, você tem que morrer, porque você aí verá Deus. Pode imaginar? Não tem dimensão que significa isso não. Não tem dimensão. Então a gente acha pesado quando fala convertei-vos. Fala, imagina, estou ótima, vou à missa uma vez por semana, olha que bom. Péssimo, uma vez por semana? É como comer uma vez por semana. Dá conta desse jejum? Então a nossa alma está desnutrida. O cristão tem que ter duas marcas. Uma é da alegria, né, gente? Então onde é que a gente passa, tem que ser aquela alegria, né? Fala a verdade. Que o povo fica feliz. Por quê? Porque eu tenho Jesus. Se eu tenho Deus, tem tudo. O que pode me perturbar a vida? O povo até tenta, mas não consegue.
Por causa dele. A gente olha para ele e fala, vai pôr na estrelinha. Eu falo que ele põe estrelinha para diminuir o tempo purgatório. É assim, convivendo com ele. E segunda marca do cristão tem que ser amor. Não podemos ser azedo. E todo mundo aquela pessoa que ele te mandar, é a pessoa que você tem que resolver o que ela está precisando. Aquela pessoa que chegar, é ele. Guardem isso. Ele vem de várias formas. Ele vem. Então, para ver se você está atento na presença dele. Você está achando que você me engana? Me engana não. Sei que eu sei. Então, aprender isso. A marca do cristão tem que ser essa. Por que eu vou falar de um Deus de amor e a gente comunga e azedo? Como é que eu posso falar que o Deus é de amor, que ele cuida de mim e eu sou egoísta? Como é que eu posso falar com o meu irmão de rua? Não, está chovendo. Você vai para casa, não tem casa. Agasalha, Deus cuida. De quê, meu filho? Agasalha ele primeiro. Ele está com fome, mata a fome primeiro. Depois fala de Deus. Primeiro acorde que ele é seu irmão. E Deus está ali, habita ali. Então é muito sério, nossa conversão é muito séria. É de verdade entender que todos aqui somos irmãos, filhos do mesmo Pai. Não tem um trem mais revolucionário que isso não. A gente reza Pai Nosso, não é Pai Meu. O pão é para todos nós. Qual é a raiz do mal? Por que existe quaresma? Porque existe o mal, existe o pecado. Qual que é a raiz de todo pecado? O egoísmo. As pessoas brigam, começam a observar. Por que tem tanto pecado? Depois vocês dão uma passada nos 10 mandamentos, que eu não vou perguntar. Dá uma passada para ver qual que é a raiz que Deus colocou ali. Para poder nos mostrar. Qual que é a raiz? Por que eu mato? Por que eu roubo? Porque eu acho que eu que tenho que ter tudo. Eu não divido. Eu não divido, tem que ser meu. Mas você já tem 3, mas eu quero 4. É Davi, o pecado de Davi, ué. Que o Natan vai lá e fala, Davi, deixa eu te contar uma história, Davi. Tinha um homem muito rico na cidade, tinha tudo na cidade. Não sei quantas ovelhas, não sei quanto isso, aquilo. E tinha um outro, pobrezinho, Davi, que só tinha uma ovelhinha. E aí, ele foi lá e roubou essa ovelha dele, matou. O que se faz com esse homem? Davi falou, tem que matar esse homem. Ele falou, pois esse homem é você, Davi. Aí Davi toma conta, noção do pecado que ele fez. Então é assim, a gente não tem dimensão das coisas. Tem que parar e pensar. Jesus, eu quero começar uma quaresma. Já vivemos o primeiro domingo, só falta mais 3. Me ajuda. Eu de verdade, eu quero ser uma católica diferente, eu quero ser cristã. Eu quero que as pessoas vejam as minhas atitudes e saibam de quem eu sou filha. Eu quero de verdade viver uma vida com o Senhor. Me dá graça. Eu quero, entender? A liberdade. Me dá graça, Ele te dá a graça. É assim. A nossa vida é um encontro da liberdade com a graça. Liberdade com a graça. Senhor, eu quero ir à missa todo dia. Vai te dar a graça. Senhor, eu quero confessar, pelo menos uma vez por mês. Ele vai te dar a graça. Senhor, eu quero... E Ele vai te dando, é assim. Mas se a gente não pedir, Ele não dará. Porque Deus não nos obriga. Porque Deus não quer escravos. Nós somos filhos livres. E o amor é uma escolha. Eu também escolho a Ele. Né? A resposta de ser amada é a minha resposta de amor. Porque a dívida que a igreja tem com cada ser do planeta é: Deus te ama. O que você vai fazer com essa verdade é uma opção individual. Eu posso não querer, ou eu posso falar, uau, Ele me ama, eu também vou amá-lo. Eu vou fazer uma vida de resposta de amor, e eu quero permanecer no amor dEle, como Ele me sugeriu em João 15. Permanecer em meu amor. Se vocês resolverem contar lá hoje, fala 11 vezes, permanecer. Por que eu não quero ficar com Ele, quero a confusão, a discórdia? Aprenda a viver no amor. Peça a Ele a graça, fala, Jesus, me ajuda a permanecer escondida no seu coração. Escolhe uma chaga para ser escondida. Me ajuda a me esconder. Eu quero permanecer perto do Senhor, para poder permanecer feliz. Não é assim. Eu quero, mesmo que aconteça situações difíceis, sofrimento vai vir, mas eu sei que eu não estou sozinha. Eu não passo sozinha. É assim. Então esse é o convite, né? Para que a gente possa começar. É tão interessante, né? Uma experiência do Rosário da Madrugada, né? Antes de eu encerrar. Que o Rosário, nós chegamos lá no estúdio 10/4, lá dentro do Instituto. E ar-condicionado pesado. Pesado, mas pesado. Eu estava com blusa de malha, mais grossa, mas eu tenho Renault, fico completamente roxa com frio. Eu estava exatamente, Jesus exposto, né, Santíssimo, estava eu e a irmã Raquel, uma do lado da outra, atrás dele, você estava atrás, literalmente, dele, colada, quase lá dentro do sacrário, né? E o irmão Luiz Maria do outro lado. E o irmão Luiz Maria começou a ficar preocupado, porque ele viu que o ar estava muito pesado, e eles estavam com uma capa.
Até na última vez que eu comentei, que eu falei que Pedro, quando negou Jesus, logo depois que ele negou, enquanto ele andava com Jesus, estava aquecido, alimentado, nutrido. E logo depois que ele negou Jesus, ele foi se aquecer nas fogueirinhas do mundo, né? Não foi? Se vocês lerem lá em Lucas, fala que Pedro então negou e foi ficar no pátio, numa fogueirinha com o povo. Porque assim, a gente quando larga Deus, fica atrás do foguinho do mundo, que não dá nada. E foi tão interessante que eu estava atrás dele e o calor era impressionante. Então eu estava aquecida por causa da presença, né? Assim, é muito vivo, né, gente? Eu chorava igual uma menina, né? Porque é muito vivo, né? Jesus Eucarístico, ele me emociona demais, né? Porque ele é vivo, escondido sob um véu, né? Que não nos deixa ver, a gente não daria conta de ver aquela toda majestade, né? Mas você sentiu o calor, né? Isso é de impressionar as coisas que ele nos permite viver, né? Porque ele está ali, vivo. Se a gente fosse santo, a gente escutava um coração que bate. Mas como já não é, não escuta, né? Mas ele está ali, isso basta, né? Então eu preciso, e tudo que eu desejo para vocês nesse período de quaresma, é esse exercício de estar na presença de um Deus que é vivo. E estar atento com a maior tentação que a gente vive. É desconfiar que Deus nos ama. Desconfiar desse amor. Fala, filho, você não sabe do problema que eu estou passando. Não precisa saber não, Jesus sabe. Entrega de verdade assim para ele, fala, é do Senhor. E fala com ele, agora eu só posso fazer o que o Senhor quiser, porque o meu problema o Senhor já vai resolver, né? E dá sequência. Vocês têm que experimentar o amor dele. Para vocês, a cada dia, querer amá-lo cada vez mais, querer cada vez mais fazer opção por ele, a escolha dele, até a gente desejar profundamente voltar para casa, porque é para estar com ele. É uma alegria sem fim, né? É o que a irmã Madre Faustina toda hora queria ir embora, queria ficar com ele. Falava, ainda não, Faustina, calma que você ainda tem que acabar com umas coisas. Porque à medida que você experimenta Deus, aqui não tem nada mais que te seduz, nada mais que te encanta, né? Porque ele é, como diz Teresa de Calcutá, ele é meu tudo, em tudo. Como eu desejo que de verdade, assim, desculpem ter alongado, mas experimentem a religião viva, Deus vivo, Jesus, ele já ressuscitou. Nós fazemos memória de tudo isso, porque nós temos que lembrar todo o processo da nossa salvação. E a última coisa que eu queria falar com vocês, que Bento XVI sugere para nós, e que talvez a gente não tenha hábito. Bento XVI diz assim, quando houve a encarnação, foi o anjo que anunciou a Maria. Zacarias também, quando João foi nascer, antes dele nascer, que Isabel iria conceber, foi um anjo que falou com Zacarias. Foi um anjo que falou com José, que ele podia confiar em Maria. Foi o anjo que anunciou aos homens que uma alegria imensa chegava no mundo. Então ele falou, chamem os anjos da guarda de vocês. Não sei se vocês têm o hábito de rezar a oração do anjo da guarda e de rezar todos os dias pelo anjo da guarda e pôr serviço nele mesmo para chamar, que ele adora ser ocupado. Põe um anjo da guarda para poder se ocupar, dê trabalho a ele. E nesse período da guerra, à noite hoje, quando vocês forem dormir, peça o seu anjo para ir consolar alguém lá na Ucrânia, lá na guerra, alguém que está precisando de um consolo. Pode ser que seja uma criança, seja uma mãe, seja uma mulher. Essa é a comunhão dos santos, não é? O seu anjo irá. Então, pede o seu anjo da guarda, fala, vá onde está precisando. Se você não tiver ninguém para ele poder ir, mande ele visitar Jesus no Santíssimo, para que Jesus não fique sozinho. Então, Bento XVI, eu li isso hoje, ele falando, a gente precisa, nós não podemos negar a existência, ele fala, e não podemos deixar de chamá-los, porque Deus contou com todos eles. Então, que a gente possa se proteger com o nosso anjo, né? Pedir a ele a proteção, pedir que nos guie, pedir que nos dê o caminho, que nos governe, que nos dê a luz na hora certa. E que de noite, na hora que você estiver dormindo, fala, vá consolar alguém que hoje precisa muito de um consolo. E uma outra sugestão, quando vocês forem para uma reunião, ou ter um encontro com alguém, fala com o seu anjo da guarda. Vá na minha frente, converse com o anjo da guarda, aquela pessoa que eu vou ter que conversar. Vá ajeitando as coisas. Vocês vão ficar tão surpresos com tantas coisas. Isso tudo é permitido para a gente viver, e a gente não vive porque a gente não conhece. E é maravilhoso, a hora que vocês começarem a experimentar isso é belíssimo. Deus deixou tudo isso e nós guardamos. Vamos usar. Período da quaresma é o período da nossa conversão. É o período de nos olhar, de nos ver de verdade, nus, diante de Deus. E falar, muda a minha vida, porque eu quero de verdade que o Senhor seja o meu grande amor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. É uma alegria sempre a gente poder reunir, né? Como irmãos, né?
para pensar juntos, né? Para caminhar, né? Nós que queremos estar, né, encaminhado com Deus, né? Que bom. Eu queria conversar com vocês de um tema que está em Jeremias, que foi a primeira leitura de domingo, Jeremias capítulo 17, quando Jeremias diz: bendito o homem que se fia em Yahvé, cuja confiança é Yahvé. Ele é como uma árvore plantada junto da água, que lança suas raízes para a corrente. Não teme quando chega o calor, sua folhagem permanece verde. Em ano de seca, não se preocupa e não para de produzir frutos. A confiança, ela é um caminho, né? É um caminho. Como todo caminho, ele nem sempre é reto. Às vezes tem momentos que o caminho está liso e fácil de andar. Tem momento que o caminho é íngreme. Tem momento que tem umas descidas perigosas. Às vezes tem uns quebra-mola, né? Tem uns buracos. Então, o caminho, ele não é muito fácil. Porque o sinônimo da confiança é fé. Então, é a nossa caminhada. É a caminhada de todo dia. Porque quando eu falo eu confio em quem? Eu preciso confiar numa pessoa. A relação é pessoa a pessoa. Como é que eu posso depositar a confiança em alguém? Acreditar, crer, né? Acordar, entregar. Eu entrego o meu coração numa mão. Na mão de quem? Para quem eu entrego o meu coração? Para quem que de verdade eu posso confiar tudo na minha vida? Às vezes acontece alguma coisa e a gente fala assim: para quem eu posso contar isso? Aí você pensa no outro, sobra ninguém. E é triste, né? Alguém humano que eu poderia chorar, alguém que eu poderia me rasgar, alguém que eu poderia permitir que me visse nu que eu digo da alma, alguém que eu pudesse contar todas as minhas misérias, as minhas fragilidades, os meus medos, as minhas incertezas. O medo. E eu olho e não tenho ninguém que eu poderia fazer isso do ponto de vista humano. Então, diante de quem que eu poderia fazer essa entrega? A não ser em Deus. Mas até eu conseguir viver isso, você tem que ter um começo, gente. É a nossa história. É a nossa história de fé. Então, como é que eu começo a minha caminhada, né? Que bom que hoje a gente está aqui para ouvir isso. Eu nunca vou poder confiar as minhas coisas a um estranho. Nunca. Mas para poder confiar e entregar, eu tenho que entregar a alguém que eu conheço. E para mim poder conhecer, eu preciso perder um tempo, entre aspas. Eu tenho que me dispor a sentar com você todos os dias. Eu posso dizer que eu já te vi, mas não posso dizer que eu te conheço. Não é diferente? Completamente diferente. Conhecer alguém, olhar no olho do outro, permitir ser olhado pelo outro, permitir mostrar sua miséria e sua fragilidade para o outro, é só para aquele que eu sei que não vai falhar, só para aquele que eu sei que nunca vai me abandonar, só para aquele que eu sei que nunca vai me trair. E a gente vive num mundo onde a gente sempre já teve experiência, mas eu contei aquele segredo, aquilo que me agoniava para o fulano, e ele me traiu. Então, por vezes a gente é tão difícil de confiar, a gente transfere isso para Deus, né? Para Deus é outra história. Ele é o Senhor. Aquele que me ama, aquele que me conhece, aquele que me criou, aquele que toma conta de mim, que nada passa despercebido, aquele que eu caminho sob o olhar dele. Então, para que eu possa fazer essa entrega que está aqui, ser bendito, ser bem-aventurada como Maria foi, porque acreditou, não foi isso que Isabel disse a ela? Bem-aventurada és tu, Maria, porque acreditaste. Por que essa bem-aventurança não acontece na nossa vida? A tradução de bem-aventurado é feliz és tu. Acredita na palavra do Senhor teu Deus, que não duvida que Ele caminha contigo, que não duvida que Ele é o Senhor, que seus fios de cabelo da cabeça estão contados, que Ele te tem na palma da mão. Bendito és tu que não fia nas tuas mãos, mas confia naquele Deus que confiou, que te disse, eu te amo. Mas esse é um processo. Por qual que é a maior dificuldade desse processo nosso? Onde está o nosso gargalo, né? Onde é que a coisa aperta? Onde vocês acham? Porque muitas vezes a nossa fé é igual uma onda do mar, né? Sobe, a gente está na alta, reza quase que noite e dia. De repente
esquece da oração. Vai e volta. Nós não temos uma fé madura, nós não caminhamos na maturidade, nós não colocamos Deus como de verdade o centro. Ele vive por muitos anos da nossa vida como um apêndice, como um gênio da lâmpada. A coisa aperta, eu esfrego e falo, só faz isso para mim. Então, se a gente tiver a coragem de se avaliar, a gente vai ver que a maioria das nossas orações é só pedidos. A gente não reza, a gente pede. Jesus, só me dá isso, me dá isso, me dá aquilo. Então tá, muito obrigado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo também. Isso é oração? Não, é petição. É proibido pedir? Não, claro que não. Mas o que é orar? Orar é encontrar. Eu vou me encontrar com aquele que é o meu Senhor, que é o meu amor. Eu vou encontrar com Ele. Eu vou rasgar meu coração. Fala, você ouviu aquele negócio que aconteceu? Você ouviu isso assim? Você ouviu o que eu estou pensando? Você viu o que eu estava pensando em fazer? O senhor está de acordo? Você viu o que eu estou sentindo? É assim, conversa tudo, não passa nada. Você viu aquele negócio que eu estou querendo comprar? Não precisa nem explicar que negócio, ele já sabe. É bonitinho? Ele sabe tudo, né? Mas troca ideia com ele, passa tudo para ele. Convida ele sempre para um café, para um chá, vai tomar uma água, vai, vem aqui, vamos tomar uma água, conversar, tocar um dedo de prosa. É assim, é pegar a palavra, meditar, isso que estava escrito aqui hoje, falar com ele, o Senhor é o rochedo que me abriga. Pode imaginar o que significa isso? A casa bem defendida que me salva. O Senhor é a minha fortaleza, por isso que eu dou conta. É isso. É pegar essa palavra e fazer com que essa palavra seja a sua vida. Você transformar essa palavra em ação na sua vida. E acontece alguma coisa, você fala, não, mas Deus é aquele que me conduz. Ele me alimenta, Ele me sustenta. Então eu não preciso ter medo. Isso é bacana. Mas enquanto a gente não pegar a palavra, não conhecer, não ler essa palavra e falar, isso é minha, eu não perseverar em Deus, porque eu preciso conversar com Ele todos os dias, não é de vez em quando não. Você imagina, a gente ignora um Deus vivo que caminha conosco. Fala, Filó, você tem certeza? Tem, pois Ele falou, eu estarei convosco todos os dias. Você acha que Deus ia atravessar o universo para falar bobagem? Não ia. Ele veio nos dizer uma verdade. Nós é que não tomamos posse disso e achamos que estamos sozinhos, e nos sentimos em solidão, e nos sentimos abandonados, porque não olhamos para Ele, e não entendemos que Ele está conosco, e não dividimos, não, mas esse assunto eu não posso falar com Jesus. Falei, claro que pode, fala tudo com Ele. Primeiro que Ele já sabe, né? Então é melhor ser contado que o outro contar para Ele. Falar, fulano me contou que você está fazendo isso, não, já sabe. Trazer e tê-lo como um amigo, como aquele que de repente você só vai olhar. Prestem atenção. Na maioria das vezes a gente é igual aquele cipó da África que rasteja. Para que a gente possa ver a luz, é preciso subir. E muitas vezes a nossa vida, quer dizer, o cipó só consegue ver a luz se ele se enrola numa árvore. Senão ele vai continuar cipó. Para que a gente consiga ver a luz que é Jesus, eu me enrolo nele mesmo. Eu agarro nele e falo, Senhor, eu preciso ver. Senhor, me ilumina. Mas confia que Ele vai te dar a direção, pois falou com Ele, Ele não é surdo. Ele nos escuta. Então, se eu não me alimento todos os dias, como é que eu vou conseguir viver essa confiança quando chega a seca? Falo, quando chega a seca, Ele não se preocupa, porque Ele não para de produzir frutos. Por quê? É nele que está a força? É nele que está a fonte? Em quem que está? Em Deus. Qual é o nosso grande problema? Primeiro é desconfiar de tudo. A gente desconfia desse amor, a gente desconfia que Deus vai nos ouvir, a gente desconfia que Deus vai nos ajudar. A gente fala, mas será que Ele vai fazer esses negócios mesmo que a Filó fala? Faz e faz mais, muito mais. O dia que a gente... E sabe o que é maravilhoso, né? Que Deus nos permite experimentá-lo. Ele é tão doce, né? Que Ele nos permite experimentar. Hoje um adolescente chegou lá no consultório, não sei se a mãe dele está aqui, mas foi bonitinho que ele foi fazer uma prova de seleção, e a mãe falou com ele, meu filho, não sei se vai ter jeito não. Aí ele entrou no colégio, viu um tanto de imagem de Nossa Senhora, falou, você quer um colégio católico? Ué, então, eu não sou amigo de Jesus? Ele não é meu amigo? Então a vaga é minha. Então, isso é espetacular, porque, e a vaga foi dele mesmo. Então, por que isso é espetacular? Porque o que nós temos que voltar na nossa vida? Na infância. Chama infância espiritual. Eu preciso crer somente. Igual a criança. A criança simplesmente, ela tem certeza que o pai e a mãe vão cuidar. Por quê? Porque ela confia no amor. Por que eu tenho certeza que Deus vai cuidar de nós, vai fazer tudo que é certo, e direcionar tudo que é certo, e nos cuidar, e nos proteger? Por quê? Porque Ele nos ama. Esses dias uma mãe falou, Filó, eu perdi o neném. Eu falei, perdeu nada, agradece a Deus.
Se Ele tirou, enquanto você estava gestando, nas primeiras semanas, de alguma coisa, Ele te livrou. Agradece, o dia que a gente aprender a agradecer a Deus pelo sofrimento, pelas coisas que chegam, porque Ele está nos educando em tanta coisa. Quando você tem uma criança que você fala com ela assim, não pode pegar a faca, e ela chora, você vai voltar atrás e dar a faca? Você sabe que se ela pegar a faca, ela vai trazer um mal muito grande a ela. Então a gente permanece do lado, ela não te escuta, fica com raiva de você e nem te olha, não é assim? Fala, por que você não quer me dar a faca? E não tem compreensão para isso. Assim é a gente com Deus. Você pede uma coisa, Ele não te dá. Você fala, mas Ele não me ama. Compreendem? E fala, um dia você vai entender que eu não te dei isso agora, que você não está pronto e não será bom para a sua vida. O dia que confiarmos nele, você vai falar assim, obrigado, hein, pelo que você tirou. Se fosse bom, o Senhor me daria. Essa confiança incondicional em Deus. Mas a gente acha que a gente resolve tudo pela força das nossas mãos. E diz que tem uma história interessante na Bíblia, que muitos de vocês já devem ter ouvido, que é a história de Gedeão. Conhecem? Que bom, ninguém lembra, que bom que posso contar, né? Está em Juízes 7, depois vocês leem. Gedeão era de uma tribo, ele era o menor da família, assim. Era o mais frágil, a tribo dele era menor, tinha menos soldados, tudo dele era pouco. Aí ele estava desolado, porque os midianitas eram uma coisa como a areia do mar, era gente demais para a guerra. Falou, não vai ter jeito, não. Deus sentou com ele e falou assim, preocupa não, Gedeão, eu estou com você. Mas, Senhor, você viu quanta gente tem lá, Senhor? Mais de 100 mil. Preocupa não, Gedeão, eu estou com você. Então reúne o povo que quer. Reúne, que eu vou te ajudar. Aí, arrumou. 33 mil. Deus falou, não, Gedeão, tem gente demais. O senhor viu quantos tem lá? Mais de 100 mil, muita gente. Gedeão, eu estou com você, Gedeão. É igualzinho a gente, né? Mas Gedeão falou assim, fala com o povo que quem tiver com medo pode ir embora. 23 mil foram embora. E a Vé falou que se alguém tiver com medo pode ir embora. E Deus manda e avisa por que lugar que eles têm que passar. Manda passar por tal lugar. 23 mil vazaram. Ficou 10 mil. E falou, gente demais. Hein, Senhor? Mas mais de 100 mil, Senhor. Gedeão, gente demais. Se eu der a terra para vocês, com esse tanto de gente, vocês vão falar que foi vocês que conseguiram. Vocês vão conseguir pela força da minha mão. Tem gente demais. Então, leva o povo para tomar água, Gedeão. E você vai escolher a turma que vai ajoelhar. E vai separar aquela turma que lambe a água, como um cachorro. Separa. Gedeão conseguiu 300. Você falou, agora tá bom. O resto pode ir embora. Hein, Senhor? 300? Gedeão. Gedeão, gente demais, Gedeão. Eu estou com você. Aliás, agora você vai descer lá no acampamento de noite. Eu, Senhor? Vai lá, no meio do povo. Mas eu? Agora, Gedeão, eu estou com você, Gedeão. Mas se tiver com medo, você leva um amigo. O que ele fez? Levou um amigo. O que vale o amigo? Nada, né? Foi 2 passando mal de medo. Pois ele estava com o Senhor, qual é o problema? Mas a gente é assim, né? Porque a fé dá que garantia? Nenhuma, né? Você tem que acreditar e andar. Muito bem. Então, Deus, depois vocês leem lá, que é interessante demais. Deus falou com Gedeão, agora você vai fazer o que eu vou te mandar. Você vai separar os 300 em 3 grupos de 100. Só existia a espada de Gedeão, mais nenhuma. Cada um vai com uma tocha de fogo e os cântaro vazio e a trombeta. Colocou cada um num ponto do acampamento. E Gedeão falou, o que eu fizer, o Senhor vai mandar, ou vocês repetem. Então eles ficaram dispostos, pegando o acampamento em pontos. E isso era meia-noite. Gedeão então tocou a trombeta. E todos eles tocaram simultaneamente. O povo acordou completamente assustado, não estava entendendo o que estava acontecendo, e o próprio exército se matou. Um matou o outro. Gedeão levantou a única espada que tinha e falou, venci, né? Fez o quê? Tocou a trombeta. Assim a gente, na nossa fé, miserável. Porque o Senhor fala, mas eu estou convosco. Você fala, mas Senhor, mas que mais, né? Mas eu estou com você, mas que mais? Então desenvolver essa fé, desenvolver essa confiança, esse abandono nas mãos de Deus, aprender a entregar tudo na mão dele e dizer, Senhor, faça a vossa vontade. Aqui está o que eu gostaria, mas eu espero que o Senhor faça somente aquilo que vos agrada.
Eu quero aprender, Senhor, em tudo que eu fizer, que eu for fazer no dia, colocar primeiro o Senhor, que é invisível, antes do visível. Eu quero em tudo ter meu olho voltado para o Senhor. Eu quero em tudo procurar não vos ofender e vos agradar. Eu quero ter um dia que eu viva somente sem te ofender. Me ajuda. Não é fácil. Mas porque eu gostaria que a gente aprendesse, igual quando a gente está apaixonado. Quando você está muito apaixonado, você está trabalhando, você pensa no namorado. Você está dormindo, você pensa nele. Você está comendo, tudo que você faz, você pensa nele. Então eu gostaria que a gente fizesse isso pensando em Deus. Pensar nele, que é o amado da nossa alma. Mas para a gente poder criar essa história de amor, eu preciso de caminhada, de tempo, de entrega, de decisão. Eu tenho que dizer, eu quero caminhar de verdade com Deus. Eu quero de verdade poder entregar a minha vida a Ele, não me preocupar com mais nada, entregar cada coisa e falar, o Senhor irá conduzir. Entregar meu dia pela manhã, porque a gente antes de acordar, liga o celular, olha o celular, as mensagens, em vez de falar, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, bom dia meu Pai, benção. Não, liga o celular. A gente faz tudo errado. Então, se entregar a Ele de manhã, faça essa experiência, pede bênção para o seu Pai e fala com Ele, hoje será somente aquilo que o Senhor desejar. Não vou me preocupar com nada, quem vai me conduzir? O Senhor. Experimentem. O que é viver um dia abandonado? Faça o saldo no fim do dia. É espetacular. Então começar a caminhar, tendo essa certeza que é amado, né? Que Deus nos ama, que Deus nos conduz, que Deus tem uma proposta na nossa vida. E quando a coisa é difícil, Filó? E quando é tempo de seca, e quando é tempo de sofrimento, quando é tempo de perda? É por isso que a gente é alimentado por essa palavra, para que a gente dê conta de se sustentar. Quando eu fico pensando, fazendo uma retrospectiva, né? E hoje eu estava agradecendo a ele na hora do ofertório, né? Falando com ele, há tantos anos eu te pedi a graça da missa diária, e o Senhor me concedeu, que se o Senhor não tivesse me concedido, eu não daria conta de estar de pé. Semana passada, a gente viveu uma situação tão sofrida, foi uma semana muito pesada. Nós recebemos uma criança de 5 anos, que nunca havia adoecido, e teve uma fatalidade na vida dela. E nós lutamos, né? A equipe lutou assim, bravamente. De uma plantonista no dia seguinte, então a noite inteira você lutou pela vida dessa criança, né? Assim, e foram todos os plantonistas, eles lutamos bravamente, até que na quinta-feira, de quarta para quinta, a gente achou que realmente ela estava em morte cerebral, e evoluímos para todos os exames, tomografia, ela herniou, foi uma luta, uma família encantadora, até a relação do pai com o padrasto era de encantar, e uma família que acompanhou tudo, desde o momento que ela entrou na madrugada de domingo para segunda, no CTI, até o final, encantadora. E tanto o pai quanto o padrasto chamavam ela carinhosamente de minha pretinha. E eles acompanharam tudo, toda a realização dos exames, porque se tem uma coisa rígida nesse país, se chama a legislação de morte cerebral, né? De morte encefálica, isso. E é uma coisa que o Conselho Federal de Medicina estabeleceu regras que se cumprem. Do Nordeste ao Sul é tudo igual, né? Todo mundo já foi treinado, os médicos que estão aqui sabem disso. Todo mundo passou por um processo de retreinamento sobre isso, e só quem já passou por esse treinamento pode assinar e documentar tudo isso, né? Porque quando depois que constata a morte cerebral, nós temos 2 caminhos, né? Ou a criança será, ou o paciente será doador, ou nós vamos desligar tudo. E não é fácil, né? Não é um processo fácil. Então, o MG Transplantes acompanha, é tudo muito acompanhado, é tudo muito documentado, né? Porque não é uma brincadeira confirmar uma morte cerebral. Infelizmente foi confirmado, o MG entrou em contato conosco já no final da noite de quinta-feira e disse, infelizmente não será doadora de nada, e a família estava disposta a doar tudo. Na sexta-feira pela manhã a família chegou para fazer a entrega da doação, né? E coube a mim, né? Estar com eles, né? Eu disse que infelizmente ela não seria doadora, então que o caminho seria desligar tudo. Não é mole. Ninguém faz isso sem chorar, né, gente? Uma menina de 5 anos, de 31 quilos, imensa, uma boneca. E aí foi muito interessante que eu falei com eles, mas nós não vamos fazer isso simplesmente, desligar. Porque cremos em Deus. E nós confiamos na palavra dele, que disse que a vida é eterna. Que nós somos criados e convidados para uma vida que não vai encerrar. E que a morte, ela não tem a última palavra. Porque o amor é um laço que não desfaz. Porque o amor pede eternidade.
Então é eterno. Como é que um laço de um pai, de uma filha, de uma mãe com uma filha desfaz? Nunca. O amor pede eternidade. Falei, nós iremos rever essa pretinha, mas ela já está pronta, ela vai embora para o céu. Então, eles também acreditavam em Deus, então nós falamos, então nós vamos nos reunir aqui agora e vamos caminhar pela via da gratidão. Vamos agradecer, porque Deus a criou, porque ela veio. Foi esse anjo, esse sopro de amor, e que vai embora, mas que nós vamos encontrar. Então a equipe inteira, o CT inteiro parou. Tinha um anestesista chegando para levar uma criança, ele também foi para lá. Chorava todo mundo, assim, do anestesista a todos. Eu coloquei um pai de um lado, o padrasto de outro para ficar de mão dada com ela, eu de mão dada com o pai dela para rezarmos. O CT inteiro em oração, o pessoal, nós choramos muito. Foi assim, foi um momento de muita emoção, mas ao mesmo tempo que eu dizia a eles, de uma alegria no coração, porque um dia estaremos num lugar onde não haverá luto, não haverá dor, não haverá sofrimento, não haverá separação, e Ele enxugará todas as nossas lágrimas. Por quê? Porque isso está escrito na palavra de Deus. E se a gente não acreditar nessa palavra, como é que nós vamos ficar de pé numa hora dessa? Aí rezamos, agradecemos a Deus, despedimos dela, obrigado, Senhor, pela vida, né? Fizemos toda a oração, os pais agradeceram, entregamos o serviço de todo mundo, e quando encerrou, desliguei com eles tudo. Não é fácil. Esse momento é um momento mais difícil, onde você desliga o que está mantendo, né? Falsamente um corpo, porque ela não estava lá mais. E aí a gente continua, né? Porque vamos acolher a família, levar para uma sala, dar água, dar um café, né? Ficarmos juntos, levar psicologia e ajudar. Mas o que na verdade nos sustenta é a palavra. Essa confiança incondicional, que ali não acabou, ali vai continuar. A vida não encerrou, e eu disse para eles, e vocês de pé, porque a vida não encerrou. A missão de vocês não acabou, e vocês têm que continuar ainda, e a gente tem que dar esse testemunho da fé. É isso, porque acreditar em Deus e confiar nele só quando a vida é boa, quando eu disse para vocês, quando o caminho é liso, é fácil. Mas quando é duro de pisar, quando numa hora dessa eu tenho que continuar dizendo, eu creio, apesar de morrer uma criança de 5 anos, que era rígida e que teve uma fatalidade. Eu creio que Deus me escuta. Eu creio que a morte, Ele já venceu por nós. É porque é muito tempo que a gente vai sedimentando isso dentro do nosso coração. Porque é nessa hora que a gente sustenta uns para os outros. Mas isso te dá paz. É a certeza absoluta. A fé não tem garantia. Eu confio na palavra. Porque é essa palavra que me mantém de pé. E eu falei para os residentes, agora nós vamos lá lavar o rosto, melhorar a cara, porque nós temos que avisar para outra mãe que o filho está de alta. É assim. Não estamos aqui para explicar o sofrimento, estamos aqui para acolher uns aos outros e nos ajudar a caminhar. Sabendo que somos filhos de Deus. E que Ele não abandona ninguém. E que a graça não faltará. E eles vão dar conta da caminhada. Mas com Deus, nunca sozinhos. Nunca sozinhos. Então, o dia que a gente aprender que a gente pode confiar, se abandonar nesse Deus, que Ele é, né? Ele é a casa bem defendida que me salva. Quer dizer, se eu estou nele, quem pode? Quem pode me tirar da mão dele? Ninguém. Então, qual o problema que você pode estar vivendo hoje que não tenha solução? Só se você não entregou para Ele. Porque se você falar com Ele, Senhor, vou te entregar essa situação que eu não vejo saída, Ele sabe qual é. Mas a gente não dá palpite, né? Porque a gente fala assim, eu vou te entregar uma situação, mas eu queria te sugerir. Ué, então você já sabe o que tem que fazer. A gente não sugere as coisas para Deus, porque a gente não enxerga nem o óbvio. Mas a gente fala com Ele, Senhor, chegou isso para mim, o Senhor está de acordo? Chegou esse convite para mim, Jesus, o Senhor está, eu brinco com ele assim, você está de afins de ir lá? Nós vamos lá? O Senhor está de afins de ir para tal lugar? Estão chamando a gente para ir lá. O que o Senhor acha? É assim, tudo, é as mínimas coisas, mas o dia que vivermos isso, seremos bem-aventurados. Seremos benditos, seremos felizes, porque o que pode te preocupar? É somente se a gente não estiver correspondendo a esse amor. O que pode fazer seu coração tremer? Nada, nenhuma situação, porque tudo que acontece, né, e assim, isso é uma alegria, a gente fala, mas eu vou contar para Jesus. Vocês têm feito adoração? Vocês têm ido lá contar tudo para Ele? Vai lá, conta tudo para Ele. Faz dia, vem cá te contar a última, como se ele não soubesse, conta tudo em detalhes, é o único que tem tempo para te ouvir. Ele tem tempo. Então, viver a vida de fé é viver na certeza de uma presença que não me abandona, da presença daquele que cuida de todas as coisas, daquele que diz para mim, não tenha medo. Por quê? Porque eu estou contigo. Senhor, me ilumina, está aqui a luz. É assim, essa certeza. Mas eu digo para vocês, é preciso que a gente faça a nossa parte no sentido de, porque a nossa vida de fé, a nossa caminhada, é uma caminhada de liberdade.
É sempre o encontro da liberdade com a graça. Eu falo, Senhor, eu quero caminhar com o Senhor. Fala, que alegria, então eu te dou a graça para isso. Senhor, eu quero dar conta de rezar todo dia. Eu te dou a graça, então levanta da cama e reza. Porque nós temos que ter atitude, e atitude quem crê. Atitude de alegria, de saber que não está só. Não tem, já falei isso com vocês, não há uma pessoa só no mundo. Se eu passasse o dia inteiro contando para vocês tudo que eu vejo Deus fazer, como é que Deus caminha as coisas, como é que Ele é silencioso, como é que Ele age, e quando se assusta, fala, Deus nos surpreende. Eu falo, deixa Deus te surpreender, se abandone nas mãos dEle como uma criança se abandona, não tenha medo, simplesmente confia, simplesmente. Aquilo que eu já falei com vocês, qual é a garantia? A palavra dEle. E Ele nunca vai te deixar decepcionado. Eu te digo, jamais Deus irá te decepcionar, jamais. Até quando Deus tira, Ele tira por amor. O dia que vocês tiverem essa confiança absoluta, aconteceu alguma coisa, você fala, obrigado, Senhor. Eu tenho certeza que só aconteceu isso porque o Senhor me protegeu de algo pior. Aprendam isso. Vocês viverão tão mais leves, tão menos ansiosos, tão menos preocupados. A gente vive ocupado com algo que nem vai acontecer. Numa agonia, numa ansiedade de alma, numa agitação. Por que você está nessa correria, minha filha, nessa agitação? Aflito por quê? Que aflição é essa que te consome? Conversa com o único que te escuta e fala, acalma meu coração. Aquele que acalmou o mar, que possa acalmar a tempestade do seu coração hoje. E dizer, para qualquer dificuldade, sou eu, não temas. É isso, é fundado nessas palavras que nós temos que dar sequência à nossa vida. Acordar de manhã e falar, este é o dia que Ele fez para me ser feliz. E a misericórdia de Deus se renova a cada manhã. Por isso, permanecemos de pé. Então é isso, é um convite a viver uma confiança. Uma confiança, né? Vamos viver essa confiança, essa entrega incondicional num Deus que me faça ver o caminho, que me mostre o que é melhor, que cuida de cada um de nós, né? Peça e receberá. Aprenda a estar com Ele todos os dias. Aprenda a contar com a sua fragilidade, com o seu nada. O dia que a gente aprende isso e entende, né? Quando a gente consegue perceber o nosso tamanho diante de Deus, é tão espetacular, né? Que eu falo que me chamaram para esse negócio, mas eu só sabe que eu não dou conta. Mas eu conto com o Senhor. Se eu só falar que vai, eu vou. Se eu só falar que não vai, já estou fora. Sou louca de aceitar alguma coisa que Ele não vai? Estou fora, nunca. Então, se o Senhor for, eu irei. Se o Senhor permanecer, eu permaneço. Se o Senhor parar, eu paro. É assim. É essa amizade de alguém que não te abandona. Como é difícil acreditarmos nisso, não é? Porque a fé, vocês não podem viver daquilo que eu digo, mas daquilo que você experimenta. É preciso que você experimente um Deus que é vivo. Não é uma ideia. O cristianismo, ele não é uma ideia, mas é a erupção de uma pessoa na sua vida. Deus é vivo, né? E isso é algo maravilhoso, né? Viver isso, essa certeza de que Ele está conosco, que Ele nos acompanha, né? Eu falava com os pais, até Deus está chorando conosco, porque Ele não dá conta de ver um filho morrer, uma criança ter uma vida amputada, mas Ele já deu a ressurreição. Essa certeza que nessa hora você chora e ri ao mesmo tempo, fala, eu creio. Você imaginou o poder que tem quando você diz, eu creio? Até o inferno abala. Quando você diz, eu creio em Deus, Pai Todo-Poderoso. Aí a gente não presta atenção, quando você reza o Pai Nosso, você fala, seja feita a vossa vontade. A gente está repetindo como Maria, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. A gente reza tão automático que não presta atenção naquilo que fala. Então, a partir do momento que você rezou o Pai Nosso de manhã, o seu dia, a partir daquele momento, é de acordo com a vontade dele. Então, hoje o meu convite para vocês é esse, sabe? Passem a semana, pelo menos, abandonados. Experimentem. O que é não preocupar? Experimenta o que significa entregar. Fala, Jesus, você ouviu tal história? Então, eu não sei o que fazer, mas eu te entrego. O que o Senhor decidir, eu te agradeço, que eu sei que é o melhor. Mudando de assunto, que é qual coisa que o Senhor precisa, que agora a gente não tem mais nada para preocupar, o Senhor precisa de quê? Esteja à disposição do Senhor teu Deus, pensando naquilo que eu falei semana passada.
Porque nós só temos hoje para amar e servi-lo. Só temos hoje para viver com Ele, essa alegria de estar nesse mundo. Isso é porque a nossa vida é curta, o tempo é curto. Então, essa aventura dessa vida aqui tem que ser com Ele, para ela ter sabor, para ela ter gosto, né? Experimentem Deus pelos seus sentidos, né? Experimenta o cheiro dEle. Experimenta o sabor, né? Deixa Deus te surpreender. Se abandone e confie nele. Somente isso. Faça isso essa semana, assim. Semana que vem eu vou perguntar aqui, quem experimentou essa doçura dessa presença? O dia que vocês experimentaram isso, vocês vão falar, mas eu estava preocupada com o quê mesmo? Com nada. Vocês vão aprender a conversar com ele o dia inteirinho. O dia inteirinho vocês vão falar com ele. O dia inteiro. O dia inteiro. Vocês vão trocar ideia com ele. E vocês vão ver como é que surgem algumas coisas, né? Que você fala, de onde surgiu essa ideia? Guardem. Nós não somos capazes de nenhum pensamento bom sem a ação de Deus. Somente nele nos movemos, existimos e somos. Somente por ele estamos aqui. Somente por ele que nos sustenta. O amor dele não só nos cria, mas nos sustenta. Por isso estamos aqui. Só ele que dá boas ideias. Então, gente, aquilo que ele fala com o diretor espiritual de Padre Pio, né? Que eu já falei com vocês que ele só conversava com gente simples, né? O diretor espiritual de Padre Pio, ele falava com ele assim: por que você se confunde com a sua preocupação? Me entrega. Me entrega. Um ato de entrega vale mais do que 1000 orações. Palavra dele. Um ato de entrega verdadeira. Fala com ele, sabe essa situação? É sua, por que eu estou prestando atenção nisso? O senhor que sabe, resolve do jeito que o senhor achar que é bom. Achar não, do jeito que o senhor sabe que é bom. Porque Deus não acha, Ele sabe. Entrega, mas entrega e descansa. Não fica igual um menino atrás, assim, já está pronto? Você já decidiu? Não, entregar é descansar nele, falar que bom que está entregue. Experimentem isso, né? Essa frase dele, tem inclusive a novena do abandono, que eu já falei com vocês, está no Pocket Terço. Ele ensina isso. Se abandone, se entregue. Por que você se preocupa? Eu sou o teu Deus. Oh, gente, você de chorar. Eu sou aquele que te ama, sou aquele que cuida de você, eu sou aquele que tudo posso. Então eu quero encerrar com uma coisa para vocês pensarem que Santo Ambrósio escreveu. Santo Ambrósio escreveu assim: Jesus é tudo para nós. Se você quer curar uma ferida, Ele é um médico. Se você está ardendo de febre, Ele é a fonte. Se você está oprimido pela iniquidade, Ele é a justiça. Se você precisa de ajuda, Ele é a sua força. Se temes a morte, Ele é a vida. Se desejas o céu, Ele é o caminho. Se evitas as trevas, Ele é a luz. E se procuras alimento, Ele é o pão. Isso é maravilhoso. Porque Jesus ainda acima de tudo, Ele ainda vem todos os dias nos alimentar. Todos os dias Ele se faz o nosso alimento para nos colocar de pé e falar: coragem, de pé, comigo, eu te alimento, eu sou a sua força, eu sou a sua vida, eu sou o seu sustento, eu sou o seu amor, eu sou aquele que te conduz pelo melhor caminho. Sou eu que te conduzo de volta para casa. Sem mim, nada podeis fazer. Comigo, ninguém te segura, porque eu sou o teu Deus. E se Deus é por nós, quem pode ser contra? Ninguém. Amigos, quem é como Deus? Quem pode ser contra Deus? Ninguém. Quem como Deus? Ninguém. Ele é por nós. Ama cada um de nós. Abra o seu coração para que essa palavra caia. Experimente o que é viver de Deus. E só de Deus, porque Ele basta. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo.